O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados, vamos refletir, meditar a palavra de Deus, esta palavra que agora nos foi proclamada. E pedimos hoje ao nosso caríssimo seminarista Leandro, para que ele possa nos ajudar a bem refletir e rezar a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Quinta-feira, missa e hora da graça. Com alegria, nós estamos nestes dias recebendo de Deus a graça de meditarmos um pouco sobre até que ponto nós, que dizemos crer, confiamos em suas promessas. De modo particular, até que ponto nós acreditamos naquilo que com a voz proclamamos, que um dia o Senhor há de vir julgar vivos e mortos. A palavra de Deus nestes dias nos convida então à preparação. Quando eu chegava à igreja, cantava-se um hino que dizia: preparai-vos, preparai-vos. E em síntese é o que Jesus nessa semana vem nos dizendo: vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora. Nós estamos sendo convidados à constância na fé. Nós estamos sendo por Deus convidados a viver o que nós cantávamos, como um povo eleito, reunidos por Cristo, um povo capaz de, nesses tempos de contradição, de relativismo, viver da vida de Jesus. Portanto, um povo diferente, um povo que está no mundo, mas não é do mundo, um povo que se utiliza das coisas que passam, no entanto, abraça as que não passam. Esse é o nosso ideal. E a meditação das promessas de Deus, a meditação, a reflexão e a confiança na segunda vinda de Jesus deve fazer com que a nossa vida se pareça um pouco com o ideal que nós abraçamos, o ideal que todos os domingos no credo nós professamos. Hoje nós celebramos São João Paulo II e ele, na sua homilia,
de início de pontificado dizia: escancarai as portas a Cristo. Sistemas econômicos, nações, povos distantes, abri, escancarai as portas a Cristo. Ora, irmãos e irmãs, não podemos nós viver a constância, a fidelidade a Jesus longe dele. É preciso sim abrir e, como cantamos, dar a ele livre acesso. É preciso que ele reine de fato nas nossas vidas. E isso não pode ser somente um balbuciar de palavras. Isso deve ser uma verdade, ou seja, algo que nós vemos, algo que se manifesta às claras na minha e na sua vida. Um desafio bonito, num tempo em que tudo parece ser somente aparente. A felicidade parece ser aparente, as amizades parecem ser aparentes. E nós, como cristãos, somos chamados a ser transparentes, a sermos lá o que somos aqui. É muito comum a gente ver hoje alguém que nas redes sociais demonstra ser a pessoa mais feliz do mundo, ao encontrarmos presencialmente, nós vermos esta pessoa deprimida, triste, infeliz. Para que nós consigamos viver a constância que Jesus nos convida, aquilo que nós chamamos de perseverança, é necessário não deixarmos que em nós reine os sentimentos do mundo. Porque muitas vezes nós vivemos, professamos a nossa fé, mas até mesmo na igreja, na comunidade, nós deixamos prevalecer os sentimentos do mundo. E São Paulo nos adverte: deixai crescer em vós os sentimentos do Cristo. Abri-vos ao Cristo. É preciso que nós paremos diante daquilo que falamos, para que, estando aqui como um povo que crê em Jesus, não sejamos infelizes, como muitos dizem que o mundo e as pessoas não têm mais jeito. Se assim fizermos, estamos negando a esperança que dentro da igreja nós dizemos professar. E a medida nossa, das nossas ações, das nossas palavras, é Jesus. Para que nós cresçamos até alcançar a estatura do homem Cristo, como diz São Paulo, nós precisamos usar a Cristo mesmo como medida do nosso falar e do nosso agir. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus de uma forma um tanto diferente, trazendo não a paz, mas a divisão. Mas diferentemente do que pensamos ou da nossa lógica, aqui Jesus fala das consequências de nós vivermos guiados pelo seu Espírito e não pelo Espírito do mundo. É desafiador demais viver hoje segundo o Espírito de Deus. E às vezes a gente não vive, não é porque não consegue entender, é porque a gente não quer. A gente até consegue escutar a voz de Deus, nós só não conseguimos responder à altura daquilo que Deus nos pede.
E hoje Jesus nos diz: é preciso, para que nós consigamos viver aquilo que Deus nos pede, nos submetermos à sua graça, pois sem Ele nós nada podemos fazer. E o Evangelho mostra um pouco das consequências que passam aqueles que já conseguiram ou que conseguem assumir a vida, o jeito de Jesus. Aqueles que conseguem, neste tempo difícil, apontar para a esperança. Aqueles que conseguem, em meio à divisão, plantar uma semente do acolhimento e da paz. Jesus fala dos perseguidos, os perseguidos do reino. Aqueles homens e mulheres que, por causa do seguimento a Jesus, causam divisões. Mas aquela divisão causada porque alguns, como nós às vezes, não temos a coragem de seguir da mesma forma a Jesus. Existem muitas maneiras de perseguições, mas existe uma que não agrada a Deus, é a perseguição por causa do nosso pecado. E às vezes a gente confunde muito. Pela nossa omissão, pela nossa falta de fé, pelas nossas incoerências, nós também podemos ser perseguidos. Mas não é a esses que Jesus exalta. Jesus exalta aos perseguidos por causa do reino, por causa do cumprimento da sua vontade. É um pouco do que nós estamos vendo hoje. A gente presenciou, ou melhor, a gente acompanhou os fatos ocorridos no Chile, né? O incêndio proposital a algumas igrejas. E existe no mundo muita contradição, porque as igrejas foram incendiadas por pessoas que pregam uma liberdade, mas que na verdade uma liberdade muito ilusória, pois não respeita a liberdade dos outros, a delinquência, o espírito do mundo. Dom Oscar Romero, ou Santo Oscar Romero, dizia que num lugar ou num mundo onde reina a injustiça, se nós e a igreja não formos perseguidos, ou se a gente não incomodar, é porque a gente está sendo conivente, é porque nós estamos sendo omissos. Deus hoje, irmãos e irmãs, nos convida a pararmos um pouco e olharmos para a nossa vida, vermos se a fé na vinda do Senhor está apressando em nós a busca pela santidade. Se a confiança que temos na graça de Deus está sendo capaz de nos levar a deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Se está nos encorajando, pelo contrário, se está nos encorajando a agir mesmo contra a nossa vontade. Porque tem coisas que Deus nos pede que nos desafiam, que nos desestabilizam. Deus, às vezes, é muito ousado, e se não for pela graça, nós não conseguimos fazer o que Ele pede. E às vezes Deus coloca na nossa vida pessoas que precisam de nós, talvez da nossa palavra, da nossa presença, do nosso conselho, e nos desafia a ir até essas pessoas e levá-lo. Nada mais do que isso. E muitas vezes nós não vamos, porque a gente tem medo de ser mal compreendido ou mal compreendida. A gente tem medo das consequências que podem
nos causar aquela atitude de caridade, muitas vezes. Para terminar, São João Paulo II falando também sobre os desafios do seu pontificado, ele já sabia disso, que não seria fácil. Ele lembrava de um fato que a tradição da igreja conta. Quando São Pedro chegou a Roma e desejou voltar para a Galileia. Roma, um lugar naquela época de muita perseguição aos cristãos. E São Pedro resolveu voltar. E quando São Pedro ia saindo de Roma, Jesus passou por ele entrando. E São Pedro perguntou: onde vais, Senhor? E Jesus disse: estou indo a Roma, ser crucificado de novo no teu lugar. Que a graça de Deus não permita que fujamos da cruz, ou que fujamos da nossa missão. Desafiadora pode até ser, mas talvez seja ela que nos levará ao encontro com o nosso amado, ao encontro com aquele que virá um dia para julgar vivos e mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.